foi ficando mais complexo, né? Porque o mundo está cada vez mais complexo. A gente tem instalação das fábricas aqui no Brasil, né? Das montadoras, a gente chamava assim, porque quando elas chegam aqui no Brasil, elas só montavam os carros. Elas não produziam nada aqui. O carro vinha desmontado e se montava num telhadinho lá no Ipiranga com uns 20 funcionários, né? Então a gente tem aqui, olha o tamanho que era a Volkswagen, né? Era um telhadinho lá no Ipiranga. Até que JK diz, ou se produz tudo aqui, ou então vai embora daqui. E aí é um Deus nos acuda, porque tiveram que colocar as fábricas muito maiores, com muito mais funcionário. O pessoal conta na época que se você passasse na calçada da Volkswagen, o pessoal te chamava, ei, você quer trabalhar aqui? Começa agora, né? Eu moro aqui em São Bernardo, então a gente sabe dessas histórias, né? O meu pai trabalhava na Volkswagen e disse que uma vez ele estava passando na calçada da Mercedes com uniforme, o pessoal, ei, você quer trabalhar aqui? Eu te pago mais. Era assim, se brigava, porque precisava de funcionário, né? Muita mão de obra, né? Hoje a Volkswagen não é um quinto do que era, porque é tudo robô hoje. Mas na época precisava de mão de obra pesada e assim, o pessoal trabalhava sem proteção nenhuma. Meu pai chegava com óculos cheio de solda, mão toda queimada de solda, problema de audição, de visão, até hoje ele tem, porque não tinha luva, não tinha proteção, não tinha nada nessa época, né? Agora vamos parar para pensar, né? A Volkswagen é alemã, como que tinha comunicação dentro da fábrica entre a chefia e os funcionários? Como que era a comunicação dentro de uma GM? Isso aqui começa a gerar problemas, né? Então, as escolas de contabilidade, por exemplo, aqui em São Paulo, tinha as disciplinas regulares de contabilidade e tinha a disciplina de inglês, alemão para contabilidade. Porque como o cara ia fazer contabilidade numa empresa internacional, ele não tinha comunicação nenhuma, né? E aí esses caras começam a meio que assumir esse papel de tradutores técnicos. Até a Fundação Álvares Penteado, aqui em São Paulo, cria cursos direcionados para essas empresas multinacionais, mas as pessoas tinham que ter, dentro do curso, já tinham o inglês e o francês para a área. Então, você ia ser secretária bilíngue, você tinha um curso de idioma voltado para aquela sua área, para que você pudesse fazer as traduções dentro do seu departamento, né? E começa a existir essa necessidade maior do tradutor técnico de manuais e tudo mais. Que é a tradução mais difícil, porque esse tradutor ele não assinava. Então, eu e a Andréia, a gente está caçando a gente conseguiu autorização para os cartórios para conseguir checar, por exemplo, quem foi o tradutor público que cuidou da papelada dessas fábricas, por exemplo, né, da tradução. E aí tentar caçar esses tradutores técnicos, né? Porque começou a surgir essa questão do tradutor se especializar em motor, se especializar em área automobilística, né? Porque existia essa necessidade. Aqui eu trouxe uma figura curiosa, já que a gente falou que alguns políticos foram tradutores, né? Pra vocês verem a diferença. Hoje é uma coisa totalmente possível a gente pensar, né? A maior parte dos políticos não acham que os livros são negócios cheios de palavras, né? Então, a gente não consegue pensar nisso, mas a gente teve, sim, políticos tradutores. Mais um aqui, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele ficou conhecido como o demolidor de presidentes, né? Ele era jornalista e tinha uma produção muito crítica com relação à política, ficou conhecido como o combatente de fascistas no Brasil, né? Ele escreveu muitos artigos, publicou muito
sobre suas ideias políticas como jornalista, e como tradutor, ele usava a tradução para difundir as ideias que ele acreditava. Então, ele pegava os textos antifascismo e traduzia no Brasil com comentários dele, né? Ele fazia um pouco da Nilza Floresta, né? Ele escrevia uma abertura de por que ele estava traduzindo aquele material. E quando em 64 ele é exilado, né? Na época ele era governador do estado de Guanabara. Ele conta que no cerco do palácio, né, para que ele sobrevivesse mentalmente à tensão de estar cercado e saber que de manhã ele seria exilado, ele passou a madrugada inteira traduzindo. Então ele falava que a tradução ajudava ele a lidar com esses momentos de tensão. No exílio dele nos Estados Unidos, ele, para sobreviver, ele começa a legendar filme de Bang Bang. Então o Carlos Lacerda também foi tradutor audiovisual, né? Fez muita legenda aí na vida dele. Nos anos 60, 70, a gente tem a criação da ONU, da Unesco, que torna as coisas ainda mais complexas, porque começam a existir as reuniões, né, da ONU e da Unesco, e se precisa de uma quantidade de tradutores e intérpretes muito grande para que essas reuniões acontecessem, e aí surge a FIT. A FIT é a Federação Internacional de Tradutores, que cria braços no mundo inteiro, né? A Abrates é filiada à FIT, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a FIT tem associações ligadas a ela no mundo inteiro, exatamente para que ela pudesse recrutar profissionais. Ela surge assim, para dar conta das necessidades da ONU e da Unesco, né? E é da FIT a ideia de se institucionalizar o Dia Internacional do Tradutor, que é o dia 30 de setembro, o dia de São Jerônimo. São Jerônimo foi o tradutor da Bíblia, né, para o latim. Nesse dia também se comemora o dia da secretária, porque São Jerônimo era o secretário do Papa, né? E a ele que foi incumbida essa tarefa de fazer a tradução da Bíblia para o latim. Por isso que é o Dia Internacional da Tradução. Até existem certas polêmicas com relação a isso, porque São Jerônimo, a gente tem outros tradutores notáveis, né? Enfim, mas pelo menos nós temos um dia internacional, né? O que já conta. Eu também queria destacar Paulo Roney, que eu estou percebendo que alguns tradutores de hoje não conhecem Paulo Roney. Paulo Roney, além de ser um grande tradutor, foi uma das primeiras pessoas, apesar dele não ser brasileiro, ele ser húngaro, ele foi um dos primeiros aqui no Brasil a escrever sobre tradução. Então, a partir de Paulo Roney, a gente começa a ter intelectuais que refletem o processo da tradução em si. Ele tem uma série de livros maravilhosos. Deixa eu puxar um aqui da estante que eu tenho bastante carinho, eu tenho vários aqui, mas esse aqui até inspirou o projeto da Escola de Tradutores, que é o Escola de Tradutores. Esse é um livrinho que todo tradutor tem que ler, todo tradutor tem que ler todos os livrinhos do Paulo Roney, porque ele é a primeira pessoa a publicar no Brasil, né, uma reflexão sobre o ato de traduzir, né, e ele tem uma produção bem legal nesse sentido, então todo mundo tem que conhecer Paulo Roney. Eu fiz aqui um passeio pela história da tradução, bem raso, tá? Esse passeio, ele surgiu, né, ele se transformou nesse livrinho aqui, que é a fantástica história ainda não contada da tradução no Brasil, publicado pela editora Transitiva. A gente faz um resgate dessas curiosidades da tradução, né? Só que durante a pesquisa, a gente se deparou com umas coisas muito loucas. E lembra que eu falei que eu ainda ia retomar a Bartira?
A Bartira foi um desses casos. Quando a gente começou a fazer a pesquisa, surgiu o nome de João Ramalho, que é esse cara que está aqui, né? João Ramalho, ele é, vamos dizer assim, o fundador das cidades do Grande ABC. Então, as cidades de Santo André, São Bernardo, aqui em São Paulo, todas têm João Ramalho no escudo, né? Ele tem uma grande importância aqui também para São Paulo. Ele também teve um papel importante na fundação de São Paulo. Então, as pessoas aqui da região gostam muito dessa figura do João Ramalho ou odeiam a figura do João Ramalho. Então, não existe meio termo. É uma figura que é muito usada politicamente. Então, existe um lado que, para eles, o João Ramalho era um santo, era um cara maravilhoso e fundou aqui a região e tal. E existe também um lado que acusa ele de ser escravocrata, de matar índios, né, e de ser uma pessoa que não prestava e tal. Então não existe meio termo quando se fala de João Ramalho aqui na nossa região, mas é uma coisa unânime. Todos os historiadores falam, a gente encontrou muitas referências na Biblioteca Nacional de cartas, né? Então, de cartas que fazem referência a ele como o intérprete oficial, vamos dizer assim. Então, todo lugar tem lá. O João Ramalho é o língua dessas terras. O língua era o intérprete, como se chamava o intérprete. Então, no livro, a gente traz a questão a gente coloca assim, né? O João Ramalho, mocinho vilão, né? Porque ou se ama João Ramalho ou se odeia João Ramalho. Mas que ele foi intérprete, ele foi, né? Isso a gente não pode tirar. Agora, Bartira foi uma índia com quem ele teve um relacionamento aqui. Até tem o testamento do João Ramalho, porque assim, o João Ramalho ele foi casado em Portugal. Dizem que ele largou a mulher grávida lá, veio para cá, nunca mais voltou para Portugal, se amancebou com essa índia Bartira, teve 50 mil filhos com ela e com as índias da comunidade dela. E, enfim, ele não volta mais para Portugal. E as cartas dele para lá era tudo assim: e aí, a minha mulher morreu? Não, né? Era uma coisa assim, estranha, né? Então é uma das coisas que se critica a ele. Então, no testamento dele, ele não pôde deixar as coisas para esposa Bartira, vamos dizer assim. E aí ele coloca lá como uma criada, e ele deixa tudo para ela, né? A Bartira aqui no ABC é tipo a mulher do João Ramalho. Ponto. Ela era filha do cacique Tibiriçá, só isso que sabemos. Aí a Andrea começa a fuçar os arquivos lá de Portugal e descobre que os pesquisadores de Portugal mencionam essa índia como a princesa do Brasil, que sem ela não se teria fundado São Paulo, não existia pátio do colégio, porque ela era muito diplomática. E aí a gente começou a desconfiar, porque como ela era filha do cacique, será que ela era a intérprete do Tibiriçá? E bingo, descobrimos que ela, onde o pai ia, ela era a porta-voz nas reuniões das comunidades indígenas. Descobrimos que a Bartira mandava mais que o cacique Tibiriçá, porque tem uns registros dos jesuítas que diz que o cacique Tibiriçá ficou cansado de ser cristão e falou, chega disso aí, vou voltar a fazer meus banquetes humanos, né? E aí a Bartira foi lá e falou, não, não vai fazer, e acabou, e não fez. Então a Bartira, né, entre os anciões das comunidades, eles falam que ela tinha um gênio terrível, que ela mandava em todo mundo, né? E que ela tinha um poder de articular as conversas entre as comunidades muito forte. Então, o cacique Tibiriçá tinha várias tribos inimigas aqui. E ela, como era filha do cacique, ela podia entrar e sair dessas comunidades
e não acontecia nada com ela, porque ela era tipo a representante. E ela era uma baita de uma intérprete, uma baita de uma diplomata. E aí a gente começou a questionar se em Portugal ela é a princesa do Brasil, por que raios aqui no Brasil ela é a mulher do João Ramalho? Isso começou a incomodar muito a gente. E a gente começou a fuçar essa questão do João Ramalho. A Andrea ficou muito intrigada, né? Fez a malinha dela e foi para Portugal, né? Aqui eu coloquei o escudo da cidade de São Bernardo para vocês verem o grau da importância desse João Ramalho aqui para o ABC. Esse aqui é o escudo da cidade de São Bernardo. Aqui está o João Ramalho, aqui está o cacique Tibiriçá. Onde está Bartira? Não sabemos, né? Ah, e aqui, né, a terra mãe dos paulistas, né, desculpa aí o pessoal de São Paulo, mas sem a minha cidade não existia a sua. E aqui nós temos o João Ramalho, de 50 mil metros, que tem lá na cidade de Santo André, na frente da Câmara, né? Agora mudaram a estátua do João Ramalho para frente dos Correios, fizeram uma cerimônia lá e tal. Para vocês entenderem o grau dessa figura. Então, quando na nossa pesquisa a gente viu isso, falou, gente, essa figura tão idolatrada que era intérprete, né? Coisa maluca, né? Eu e André, a gente foi chamado na Câmara para prestar esclarecimentos, porque essa vereadora aqui, a Ana Anice, ela é historiadora e ela leu o livro. Aí vocês vão vendo como aquele sonho que eu e o André a gente tinha de levar para as pessoas, né, vai tomando forma. A Ana Anice leu o livro e ela falou, gente, o fundador da cidade foi intérprete. Não existe sessão solene para o tradutor-intérprete. Eu não sabia o que era uma sessão solene. Não sabia. Não sei se vocês sabem o que é. Mas as câmaras, tanto as municipais, as estaduais, como o Senado, a Câmara de Deputados, elas institucionalizam sessões solenes para várias coisas, incluindo para homenagear os profissionais de determinada área. Então aí ela mostrou lá para a gente que tem o dia do gari, o dia da área contábil, o dia do administrador de empresas, né? E aí, nesse dia, as associações das áreas se reúnem na Câmara e eles fazem uma homenagem aos serviços que esses profissionais prestam para a população da cidade, do estado e do país. E aí a gente descobriu que nunca existiu sessão solene em homenagem ao tradutor-intérprete. Brasília já fez sessão solene em homenagem ao intérprete de Libras, mas o resto não está incluso, né? E aí ela, né, jogou a bola para o presidente da Câmara de São Bernardo, para vocês verem como o negócio foi ficando sério por causa desse livrinho aí. O vereador Peri Cartola, que, assim, a gente teve que ir lá várias vezes, porque eles queriam saber se era verdade o que a gente estava falando. Então, a gente teve que mostrar as cartas jesuíticas, o material da Biblioteca Nacional, tudo que a gente, né? Porque como vocês colocam um livro que ele era intérprete? O que é um intérprete, né? Porque vereador não sabe dessas coisas. E aí foi institucionalizado o Dia do Tradutor-Intérprete do município de São Bernardo do Campo, que é a primeira sessão solene em homenagem ao tradutor-intérprete do Brasil. Estamos investigando, porque pode ser do mundo, porque segundo os colegas europeus, lá também nunca fizeram. Segundo o pessoal da American Translators, também nunca fizeram. Então, a gente tem que investigar isso aí. Então, todos os anos, a prefeitura faz uma sessão solene, né? Que é lindo, gente. Eles chamam todas as autoridades da cidade, o pessoal faz um discurso sobre a importância do tradutor-intérprete para a cidade, e aí eles homenageiam tradutores, né? Então eles pedem indicação para as associações. Então o Sintra faz a sua indicação, a Abrates faz a sua indicação, a IC faz a sua indicação, e aí esses tradutores recebem
um certificado de homenagem, né, como um agradecimento aos serviços prestados à cidade. Tudo isso foi impulsionando a Andrea, né? Andrea pegou as malicuia dela e foi para Portugal. Agora eu vou chamar a Andrea aqui. Andrea, por favor, conte a sua viagem a Portugal e o que é isso que está na tela. Bom, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Todos? Estamos te ouvindo. Tá um pouco baixo, perdão, tá um pouco baixo, mas dá para ouvir. Você vai melhorar um pouquinho melhor? Melhorou? Melhorou. Se estiver muito alto, vocês me avisem. Olá, todos sabem que sou Andrea Vasques, que a Damiana já me nomeou, nome artístico. Bom, eu estava ouvindo essa história e lembrando, recordando aqui. O coração batendo forte. Eu estou morando em Galícia, aqui na Espanha, agora, né? Já faz um ano e pouquinho. Vocês sabem toda essa questão de Covid, tudo que a gente teve que passar e tudo como foi, né? Está ainda um turbilhão de emoções, né? Bom, chegando até essa pesquisa. Quando a gente se depara com esses escritos, né? Nosso querido João Ramalho, né, Damiana? Bom, para mim, meu querido João Ramalho, não foi tão fácil assim. O que eu posso dizer para vocês que eu sou apaixonada por historiografia da tradução. Acabei me especializando nisso, escrevendo o nosso lindo livrinho, a nossa aventura, aprendendo e errando, cometendo muitas coisas. Olha, vou dar um exemplo para vocês, bem rapidinho, que eu sei que o tempo é curto. Fui para Portugal, em contato com os historiadores do ABC, estávamos em um grupo no WhatsApp, só para vocês terem uma ideia como que a gente chegou a algumas questões. Cheguei na Biblioteca Nacional de Portugal, fiz minha carteirinha toda feliz. Já sei, vamos lá, com a referência do historiador aqui do Brasil. É preciso, então, o que eles pediram pra gente? Se vocês encontrarem alguma referência da rota da Serra do Mar, de alguém que descreveu, né, alguma coisa que falasse, porque a gente não tem nada aqui, né, desse caminho, desse percurso. O que havia lá, o que se vendia, o que se fazia. Tá bom. Tudo bem, falei, que legal, né, um manuscrito. Desci umas escadas, fui para um lugar todo obscuro, umas máquinas gigantescas. Eu falei, meu Deus, tudo bem. Uma senhora falou, olha, senta aqui. Sentei. Entrei tudo escuro, uma máquina, e ela vem com um rolo de filme e coloca lá. Olha, ela falou, olha esse documento, tem em torno de 1.200 páginas. Esse é o volume 1 e são 2. E eu tinha mais ou menos 1 hora para isso. Por quê? Porque eu não tinha muito tempo, né? E a gente sabe que tem tudo custo, então eu estava indo em cidades e eu tinha que ir para Vouzela, que é a cidade de João Ramalho. Então eu tinha um tempo, eu falei, meu Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer com tudo isso, o que eu vou procurar. E o que acontece com esse manuscrito? Essa linguagem que vocês estão vendo, não é realmente esse documento, mas é essa mesma linha de escrita. Nada, não conseguia ver quase nada, e tudo escuro. Eu falei, e agora? Peguei o celular, que era meio que proibido, coisa bem Brasil, né? Coloquei o celular aqui embaixo, falei, Damiana, socorro, eu tô com o documento na mão, eu não sei o que eu faço. Aí a Damiana, peraí, e conversamos no grupo com os historiadores, e eles falaram assim, olha, tenta identificar cidades da nossa região. Se você identificar, você seleciona. O que acontece? Você seleciona a página e depois eles imprimem para você levar. Você paga lá a taxinha e você leva. Então eu comecei a passar aquelas páginas e eu falei, olha, gente, impossível. São 2 livros de mais de 1.000 páginas, não tem como. Vocês vão ter que me ajudar de me dar um parâmetro. Aí a Damiana aí pesquisou, encontrou uma tese de mestrado e falou, Andréia, vai na página tal. Cheguei na página, sei lá, 500 e pouco. E ali que eu fui pesquisar, São Bernardo, Rio Grande da Serra, vou imprimir essa. E foi assim que a gente coletou algumas informações, sem saber exatamente o que tinha ali, sabemos que era importante. Então, só para vocês saberem. A gente não sabe até agora, para vocês verem esse material, a Andrea trouxe faz 2 anos, e a prefeitura está fazendo tem que fazer tipo um processo para separar uma verba para chamar um especialista na grafia da época para traduzir isto. Sim. Né?
Só para vocês terem uma ideia. Agora, esse documento que tem aí, acho que vocês estão vendo, se eu não estiver enganada, com a escrita, é sobre o João Ramalho Cavaleiro. É esse documento, né, Damiana? Que eu cheguei em Vouzela. O que acontece? Cheguei lá em Vouzela, como sempre, a gente parecia aquelas marinheiras de primeira viagem mesmo. Foi assim, há 2 só anos contextualizando. Vouzela é a cidade que o João Ramalho nasceu. Por isso que eu fui lá, né? Porque eu falei, tem que ter alguma coisa ali, alguma referência dele e da Bartira, que a Damiana já falou um pouquinho sobre isso. Então, eu cheguei lá, fui até a biblioteca de Vouzela, desse tamanho, e falei pro rapaz, olha, eu gostaria de algum documento que falasse do Brasil do João Ramalho. Ele, tá. Assim, totalmente amável. E me mostrou uma prateleira. E tinha lá, História do Brasil, livros brasileiros que contavam a nossa história. Eu quase tive um ataque. Eu falei, a Damiana, ligando pra Damiana, não é possível que não tem nada, o que eu faço? Aí, pensamos, historiadores, que são as pessoas que são aptas a isso. Então, vamos encontrar o historiador da cidade. Encontramos, fui até o museu, e aí abriu a nossa porta, porque a Tereza Tavares apareceu. Até porque, Andréia, acho que é bom reforçar, a gente sofre preconceito quando a gente bate nos arquivos de documentos por sermos mulheres, tá? 2020. Tem um pouquinho isso também. A gente chega lá, eles olham pra gente acima abaixo, porque geralmente 90% dos caras que trabalham nesses arquivos são homens. E aí a gente ouve uns papos tipo assim, você não vai ter acesso a esse documento porque você não vai entender mesmo. Tá? É nesse nível. É por aí. Mas como somos mulheres brasileiras, que eu já aprendi vivendo aqui fora, que as brasileiras somos, brasileiros, na verdade, somos pessoas fortes que lutam. Gente, conheci tantas pessoas aqui que eu posso dizer que agora eu me entendo um pouco porque que a gente luta tanto e a gente vai atrás das coisas. Então, continuando, encontrei a historiadora, ela ligou para esse rapaz exatamente que me atendeu pela primeira vez e falou, olha, eu só ouvi ele assim, Cheguei lá, um monte de documento, eu falei, ufa, tem alguma coisa. Imprimi tudo, né? Vocês sabem, tem que assinar documento para imprimir, pagar taxa, todo tem um processinho. Imprimi tudo, eu falei, me dá tudo, porque depois eu tenho tempo de ler. Eu e a Damiana, olhando tal, mandando para a Damiana tudo em digital. Tinha um desses livrinhos que tinha uma referência, um livrinho de Vouzela, de uma vereadora que fez para as escolas públicas, contando a história nossa, de São Paulo, de Santo André e a de Portugal, uma referência ali da Torre do Tombo, falando sobre João Ramalho, que ele era um cavaleiro da realeza. Aí a gente, opa, peraí. Então, João Ramalho não era... O que ele era, então? Era bandido? Era o quê? O que ele era? Então, peraí. Então, ele era uma pessoa importante? Aí foi que a Damiana pegou e eu mandando as referências, a Damiana entrou em contato com a Torre do Tombo. Aí depois a gente tem que fazer um outro dia, gente, para explicar para vocês todos esses processos, para vocês acessarem o documento. É possível, mas a gente pode conversar outro dia, porque tem várias etapas. E chegamos nesse documento. Aí sim a gente pode provar que João Ramalho realmente foi um cavaleiro e foi mandado para o Brasil para fazer o que ele fez, fundar uma vila, conhecer o Bartira, e veio todo esse caminho que vocês já sabem um pouquinho. A gente está ainda em pesquisa. Até março eu consegui ir para Vouzela. A gente ia fazer um trabalho com todas as escolas públicas da cidade, que são 2, na verdade, são pequenas, contando a nossa história e mostrando esse lado do língua, né? Do intérprete, contando a questão da Bartira, das línguas que ela sabia falar, da questão do João Ramalho, mas aí parou um pouquinho pelo Covid e a gente foi barrado aí em março, né? Mas o que eu posso falar para vocês aqui de Galícia, que as mulheres foram muito importantes, sim, e assim, o que eu posso te dizer que eu tenho hoje, que vai estar nas nossas próximas edições, são 3 mulheres que eu encontrei nesse caminho de século IV, século X, que foram tradutoras para a Reforma Agrária de Madrid, que eu fiquei assim, falei, meu Deus, como assim? Mulheres portuguesas que construíram castelos, depois que ficaram viúvas, que foram responsáveis por conhecer línguas e fazer toda a relação de um país, relação internacional, comercial. E estou na pesquisa e fazendo mestrado ao mesmo tempo. Então, imagina, né? Por isso que às vezes a Damiana fala, eu nem te perturbo, eu nem falo com você, porque eu sei que tá ali.
e morrendo de saudade do Brasil, que eu não posso visitar ainda, né? Agora eu não posso. Andréia, mas tinha uma curiosidade interessante que a Damiana falou sobre o João Ramalho lá na última palestra. Acho que essa você podia compartilhar com a gente. Claro. Quando vocês descobriram que ele era, na verdade, um cavaleiro, porque tinha uma outra história antes dessa, né? Se você puder compartilhar, ia ser bem legal. Eu acho que ninguém tá cansado, a gente quer mais. Ah, então tá bom. Quer puxar aí, Damiana? Fala a primeira história que eu entro com a segunda. Na verdade, nenhum livro de história traz uma história definitiva sobre João Ramalho. O que a gente tem são teorias. Então, existe a teoria de que o João Ramalho era um bandido e veio entre os degredados. Essa é a historinha que a gente aprende na escola, né, Andréia? É o top. Ele veio aqui como um degredado, o navio naufragou e ele foi o único sobrevivente, né? E que ele veio como degredado e por isso ele não voltou mais para Portugal, né? Porque ele tinha delitos lá que ele cometeu. Eles tinham uma teoria de que ele era armeiro da rainha. Então também existia essa teoria. Então vocês percebem que é 8 ou 80? Tipo, ou ele era o cavaleiro da rainha ou ele era um bandido que roubava a carteira lá em Portugal. Tipo, não tem um meio termo. E também existe uma questão brava, porque tem historiadores aqui na região que falam, tipo, João Ramalho é meu. Então ninguém pode falar sobre João Ramalho, só eu posso pesquisar João Ramalho. Então também tem essa questão aí, porque vocês viram quanto que ele é importante, né? Até a chave da cidade de São Bernardo não é chave, é a medalha João Ramalho, né? Para vocês. Vimos, eu e a Damiana vimos. Ai, que linda. A viagem, né? Que eu e a André, a gente abriu um processo até para mudar o nome da medalha já. Porque assim, eu acabei tomando as dores da Bartira. Então eu falo que eu sou time Bartira. E eu sou João André Ramalho. É time João Ramalho, porque ela se enfiou ali na pesquisa do João Ramalho. Eu não tô muito interessada em saber se ele era bandido ou se ele não era. Eu quero desvendar a Bartira. Só que para eu desvendar a Bartira, eu preciso desvendar o João Ramalho. Então, a gente vai seguindo aí. Mas não existia uma história definitiva sobre ele. Então, quando a Andréia encontra essa carta, que a gente já tem a transcrição, dizendo que ele era cavaleiro do rei, isso aqui caiu como uma bomba, né? Vocês estão vendo que aqui está escrito informação oculta. Porque quando a gente solicitou para a Torre do Tombo, eles mandaram um monte de perguntas para a gente. Por que vocês querem isso? O que vocês vão fazer com isso? Porque Portugal não quer que a gente saiba a verdadeira história. Porque a verdadeira história é contar que eles planejaram a nossa colonização e eles foram muito filhos da mãe com a gente, entendeu? Não foi sem querer, não foi, ninguém tinha uma visão de construir uma nação. Não, eles queriam sugar mesmo. Era a ideia era essa, era enviar homens para o Brasil, aprender a língua indígena, colonizar as terras, abrir comércio, porque eles abriam, como João Ramalho foi um deles, abriu uma vila para que pudesse receber os outros que estavam chegando. Essa era a ideia. Aí, Damiana, só para terminar. Porto de entrada e saída, né? Era isso. Uma curiosidade que você falou, que o João Ramalho vai para o Brasil, casa com a Bartira, tem vários filhos e ele deixa uma mulher grávida. Só que tem um porém, a gente encontrou uns documentos que também que a gente ainda vai resgatar, que essa mulher já estava grávida de uma outra pessoa que era da igreja, entendeu? Que ela tem um documento desse filho, olha, então a gente vê que não é bem assim, João Ramalho não era tão mal assim. Tem uma carta que o rei pediu para ele casar com a menina antes de sair, para limpar a barra do bispo. Essa foi a questão. Agora a gente está nesse processo, porque eles querem saber o que a gente vai fazer com isso. Eu falei, olha, eu não quero causar polêmica com a igreja, a gente só quer contar a história real, né? O que explica aquelas cartas dele perguntando se a mulher já tinha morrido, porque, né, ele não estava interessado nela. Quando a gente conversa com os indígenas, essa questão de que ele tinha várias esposas, né, os guaranis falam, e daí? Porque os relacionamentos guaranis são poliândricos.
O que isso significa? Que uma mulher pode ter vários maridos e que um homem pode ter várias mulheres. E está tudo bem, tá? Não tem problema nenhum com isso. Eles falam que os animais são assim. Por que nós não seríamos assim? Então, eles têm uma visão muito diferente de relacionamento. E o que a gente acaba percebendo é que o João Ramalho meio que assumiu a vida indígena. Tanto que o Martim Afonso, quando chegou aqui, achou o João Ramalho pelado lá na praia. Foi. E ele ficou muito chocado com isso. Como que um português estava pelado na praia com os índios, né? Então, a gente percebe que ele começa a brigar com a coroa, né? No sentido de, eu não posso casar com a mulher que eu quero, aí vai lá e faz uma celebração indígena e casa com a Bartira. Aí ele é excomungado da igreja, né? Porque onde já se viu... É que tinha a igreja, a religião, né? Imperava muito forte. Então, a gente vê que essas questões era bem isso mesmo. Até a questão da escravidão, que a Damiana encontrou um registro que... Bom, a gente não... É uma das vertentes, né? Que os índios, eles não é que eles eram escravizados, eles eram retirados do canibalismo para não morrer, né? Para não ser comidos. Era isso que a Bartira fazia, porque tinha tribos que eram canibais. Então, tem muita coisa ainda. Tem 2 cartas jesuítas que fazem referência, porque o cacique Tibiriçá, inclusive quando alguém vier passear em São Paulo, depois da Covid, os restos do cacique estão lá na Sé, na Catedral da Sé. Quando ele guerreava com uma tribo inimiga, ele comia os inimigos. Sim. E aí o João Ramalho meio que salva eles de serem comidos no banquete, fala, não, deixa eles aqui comigo e tal, né? Então tem essa teoria aí em cima de alguns registros jesuítas. Mas vocês percebem que a história não foi contada? A nossa história tem muita coisa. Agora, por exemplo, eu achei alguns registros que dizem que em 1530 tinha centro tradutório aqui na Serra do Mar. Tinha pelo menos 3. E se fazia tradução escrita. Eu estou falando de 1530, né? E aí se fazia tradução aqui do francês, do alemão. Isso é uma loucura, gente. Então agora eu estou um passinho, né, de conseguir trazer a público essas traduções que foram feitas nessa época, porque elas estão em arquivo particular. Porque também existe uma coisa bizarra aqui no Brasil, do pesquisador, ele acha um documento e põe debaixo do colchão. Esse foi o maior problema. Ele não leva para um museu, né? Então, foi uma preocupação que eu e a Andréa tivemos. Sim. Quando a gente chega a carta, né, Andréa, dele Cavaleiro, primeira coisa que a gente fez, a gente espalhou para 4, 5 centros de documento. Museu de Santo André, Câmara de São Bernardo, quem quiser pode ver esse documento. E todos que eu trouxe, quem veio para Damiana de Vouzela, todas as cópias, vocês podem, se quiserem ver, ali, ler em primeira mão, está lá. Pode chegar lá e conversar com os historiadores dos museus e das bibliotecas, que eles vão atender vocês e mostrar tudo para vocês, os documentos. Tá tudo lá. Porque é difícil, para vocês terem uma ideia, essa carta a gente demorou 1 ano, né, Andréa, para justificar por que a gente queria isso, né? E aí não bastou só a gente teve que pedir carta do prefeito falando, olha, é a história da minha cidade. A população da minha cidade tem o direito de saber, olha que nível que a gente teve que chegar. Vocês sabem que os prefeitos são idiotas. E aí a gente tem que ir lá explicar para ele quem é o cara que está no escudo da bandeira da cidade dele, né? É uma das nossas barreiras, ter que explicar e fazer assim, o cara assinar, né? Virar, assim, trazer professora total, pedagoga total ali. Acho que nem professora, tem que ir mais ali. Olha, então, escrevemos tal livro, estamos fazendo uma pesquisa, explicar com muita paciência, respirar. A Damiana já falava, olha, hoje vamos ter que ir para a câmara tal, Tá bom, Damiana, então já sabe, né? Eu já sei. Então a gente tem que respirar, explicar, para a gente poder ter esse acesso, que a gente precisa deles. Não é tão fácil, mas a gente conseguiu, né? Estamos ainda a caminho. Conseguimos. E olha, André, que lembrança boa, hein?
Que saudade. Quando chega esse documento, aqui cai como uma bomba, assim. Sim. E a gente começou a ser chamado para dar entrevista no jornal, na televisão, e a gente, nossa, como assim, né? Que coisa estranha. E aí, e a gente ia em tudo que era lugar, né, Andréia? Tinha um programa de rádio que era o Trenzinho da Noite. Aí chamaram a gente pro Trenzinho da Noite para falar. Rádios à noite, sei lá o quê. Tradutor. Por que o João Ramalho era tradutor, né? Como? E a gente começou a descobrir que aquela teoria do José Marques de Mello era muito, muito certa, porque a gente foi chamado num programa de televisão, que eles falaram, vocês vão ficar aqui 10 minutos para explicar, né, a pesquisa de vocês, tal, porque rapidinho, vocês falam assim, rapidinho, rapidinho, se vocês puderem, rapidinho. Aí as tradutoras estão aqui, que fizeram uma pesquisa, aí 10 minutos, teve uma propaganda lá, a gente já foi tirando o microfone, o cara, não, vocês vão ficar aqui. A gente está recebendo um monte de e-mails, de Twitter, de não sei o quê, das pessoas fazendo perguntas. Então, aí a gente começou a descobrir que a sociedade tem interesse em saber o que nós fazemos. A gente é que não conta, então vinham perguntas assim. Ao vivo, gente, vocês imaginam o desespero, quase chamaram o SAMU lá, né? As pessoas estão perguntando assim, existem tradutores? Porque eu nunca vi um. Foi mais ou menos assim. Né? Aí, a pessoa que traduz um livro, ela também traduz documentos, né? Toda pessoa história. O tradutor do Oscar é o mesmo que traduz livros, né? Então a gente começou a perceber que as pessoas têm interesse em descobrir o que a gente faz, mas a gente tem uma vergonha e tal, e a gente não fala sobre isso, né? Então foi uma experiência muito legal de acontecer isso, né? Também proporcionou uma coisa interessante, porque aí São Bernardo começou a retomar a conversa com a cidade de Vunzela. Aí então aqui aí com nossos... eu tô num celularzinho ali, sim, a Damiana tá ali. Aqui apresenta, Andréia, o pessoal. Sim, a Tereza Tavares, a historiadora de Vunzela, da cidade de Vunzela, e o presidente da Câmara. É o prefeito, né? Que é o prefeito e o presidente, que é o Rui Ladeira. E eles receberam a gente muito bem. Muito, até hoje, né? A gente ainda tem esse acesso, mas é que agora a gente não pode estar fazendo pesquisa, tal, a questão da Covid, mas a gente ainda vai continuar essa parceria sim. E eles também conheceram os tradutores, só para fechar. Eles também conheceram quem são os tradutores e que historiografia da tradução é muito importante. E só para terminar, eu queria falar para vocês que de tudo isso que eu aprendi de 8 anos, eu acho que tá eu e a Damiana 6, mais 2, já está quase em 8 anos aí de pesquisa, é que sem o tradutor e o intérprete não existiria mundo. É verdade isso que eu estou falando, não existiria mundo, civilização, não existiria. É isso, é simplesmente isso. Pode continuar, beijinho. O tradutor a testemunha da história, né? Da história, E aí, olha só, por causa da pesquisa de 2 tradutoras malucas que queriam que as pessoas enxergassem a profissão, as cidades estão fazendo parcerias aí no sentido da pesquisa, né? Eles estão querendo lançar um livro que reúna artigos que contem a história de Bartira e João Ramalho, do ponto de vista de diferentes áreas. Então, eu e a Andréia, a gente vai dar nossa contribuição da tradução, mas qual a importância deles como diplomatas, ou para a história, né? O que eles significaram para Vunzela, o que significaram para cá. Então, os historiadores de Vunzela, em parceria com os historiadores aqui da região, vão desenvolver essa pesquisa. Eles estão fechando acordos, inclusive comerciais, entre as cidades, e existe uma proposta correndo para que Vunzela e São Bernardo se tornem cidades irmãs. Para vocês verem como um negócio tão pequeno, né, chega a lugares onde a gente nem imagina, né? Verdade. Eu fui convidada para fazer parte do grupo de pesquisadores de história do Grande ABC, né? Que eu fiquei muito feliz com esse convite.
Então, os historiadores aceitando a nossa pesquisa, né? E está sendo bem legal porque eles querem criar um grupo de pesquisa dentro do grupo de história relacionado a letras, né? Então, a história da tradução vai entrar como pesquisa oficial desse grupo, que a gente ficou muito feliz aí com essa notícia. Foi também legal descobrir que as crianças amam a história da tradução. Então, eu e a André, a gente foi muito chamada em escola, né? E aí a gente conta a história da tradução, lógico, de uma forma adaptada para eles, e eles ficam, nossa, então isso explica tudo, porque a criança estuda lá história de um lado, português, a língua do outro, né? E eles ficam pensando, né? Tem uma criança que falou assim, eu sempre fiquei pensando, como que os portugueses falavam com os índios? Aí eu perguntei para o meu professor de história, ele falou que era por gestos, mas não tem tanto gesto assim. Então, é interessante como a gente consegue responder as perguntas das crianças e como que eles começam a sentir mais prazer em estudar tanto a língua portuguesa como as línguas estrangeiras, como também história, né? Resgata um pouco da história para eles. E aqui a gente tem um documento de 2019, a Câmara Municipal de Santo André instituiu o Dia Municipal de João Ramalho e Bartira. E esse dia vai ser comemorado todo dia 22 de janeiro. Por quê? Né? Porque o grupo de história aqui resolveu colocar essa proposta para a Câmara. Isso tem a ver com tradução, porque no dia 22 de janeiro chega Martim Afonso com um monte de navios, né? Com bala e revólver e tal, porque o Martim Afonso ele vem para cá para bater os navios holandeses e franceses que estavam na costa. Então eles vieram aqui para matar e derrubar navio, né? Aí eles chegam em São Vicente, vem um monte de índio lá na costa. Os índios ficam nervosos com aquele monte de navio. E aí já começam a preparar arco e flecha. E aí, no meio dessa confusão, vem o João Ramalho e a Bartira no meio e começa a gritar, amigo, amigo. E dizem que a Bartira começou a gritar isso em português e o João Ramalho começou a gritar isso em guarani. E aí, o Martim Afonso ficou confuso, né? Os índios baixaram as armas e foi evitado um conflito mega sangrento por causa da interpretação, né? Então aí eles instituíram o dia 22 de janeiro, o Dia Municipal de João Ramalho e Bartira, para recordar, né, este momento histórico, né? E a importância da tradução, né? Porque se não fosse isso, ia ter acontecido um conflito mega sangrento ali. Em 2020, fevereiro de 2020, foi instituído no calendário oficial de São Bernardo o dia de João Ramalho e Bartira. Então já vão duas, né? E já existe a proposta de que isso seja instituído nas 7 cidades do Grande ABC. Olha que legal. Então, ok, um dia da história tal, mas que para mim tem um significado importante, porque é um dia que se comemora o feito de uma interpretação que impediu um conflito sangrento, né? Isso é muito legal. E aqui eu coloquei pequenininho, tem, tá vendo, a justificativa, né? E a justificativa foi assinada pelo seu Adalberto, que é uma referência de pesquisa histórica. Ele chorou muito no dia que foi instituído isso, que ele falou que é uma justiça para os tradutores, né? E agora, né, André? Agora são outros caminhos, né? Então, André está lá, eu estou cá, eu estou me enfiando muito, né, nessas questões indígenas, estou estudando Guarani, estou enlouquecendo aqui e aprendendo. Então, eu estou no momento de abrir a escuta, né, e tentar trazer essa sabedoria
indígena da interpretação, né, conversando com intérpretes indígenas, porque sim, temos intérpretes indígenas no Brasil. Até eu dei uma chamada lá no Sintra, né? Falei, a página, o site do Sintra tem que ter a lista dos tradutores indígenas no Brasil hoje. Nós não temos, né? Então, eu também estou fazendo um trabalho via Sintra de conversar com as comunidades indígenas e fazer uma lista dos tradutores e intérpretes indígenas que nós temos hoje trabalhando ativos no Brasil. Isso é importante, né? E Andréia? Estou aqui do lado de cá, como dizem, né? E também pesquisando o que eu posso com esse momento, né? Tudo que eu pesquisei foi até março, onde eu pude ir até o local, né? Como a gente já sabe, aos castelos, eu fui em alguns castelos, aqui em Galícia, em Portugal, e pegar algumas referências das tradutoras, que eu fiquei chocada com as tradutoras que eu estou encontrando pelo caminho, a importância delas e a antiguidade de mulheres que fizeram viagens pelo mundo e registraram e tiveram o cuidado de escrever em um latim mais sensível à população. Então tem muita coisa que eu e a Damiana ainda vai trazer para vocês, claro. Que assinavam como homens, né, Andréia, para poder ter a tradução publicada. E tem uma postagem, acho que a Aline escreveu Eline, acho que no chat, sobre um livrinho infantil. Eu e a Damiana, a gente já tinha esse projeto de fazer um livrinho infantil. A gente estava conversando com o Peri Cartola na Câmara. É que depois, vocês sabem, depois dessa questão toda do Covid, parou tudo. Então, a gente está na pausa fazendo pesquisa e vai ter que esperar voltar para a gente retomar esse projeto com as crianças. Sim. Na verdade, a ideia das prefeituras é instituir esse dia de João Ramalho e Bartira. Sim. E a gente preparar um material com painéis, com Sim. livrinhos, que a rede municipal inteira vai receber. E esse tema vai ser obrigatoriamente trabalhado nas escolas. Então, e lógico que eu e a Andréia, a gente quer tocar nessa questão claro. deles terem trabalhado como intérpretes, porque nós acreditamos muito de que a criança, ela entendendo o que a gente faz e a importância do que a gente faz, quando ela crescer, ela vai olhar para a gente com outros olhos. Aliás, eu tive uma surpresa, porque agora na pandemia as crianças estão com aulas online. E a prefeitura entrou em contato comigo porque um aluno da rede do Fundamental 1, num projeto de profissões, as crianças foram convidadas a falar o que elas querem ser quando crescer. E aí a prefeitura localizou um profissional dessa área para gravar um vídeo e contar sobre a sua trajetória profissional. E essa criança escreveu que ela quer ser intérprete. E aí a professora perguntou, você quer ser cantor? Não, eu quero ser intérprete, aquele que fala nos shows quando vem as bandas famosas. E aí a prefeitura entrou em contato comigo, eu gravei o vídeo, né? E o menino falou, as perguntas dele, gente, sinceramente, me comoveram. Porque eu vejo umas coisas na internet hoje, de tipo, seja tradutor e seja bilionário, você não precisa estudar, você trabalha na praia. E aí o menininho do Fundamental 1 mandou perguntas assim, o que eu posso começar a estudar hoje para eu ser um bom intérprete? Isso aí é um chacoalho, né? Veio perguntas nesse sentido, assim, foi uma delícia responder essas perguntas, e ele pediu para que eu gravasse um vídeo contando como que eu me tornei tradutor-intérprete. Então aí eu gravei um vídeo, mandei e tal, espero conhecer esse menininho pessoalmente depois da pandemia, né? Mas a gente vê a maturidade que a criança do Fundamental 1 da rede pública, ela sabe que ela tem que estudar alguma coisa para ela ser um bom profissional na área da tradução. E a gente vê essas coisas loucas na internet, gente, né? Então é uma reflexão para nós. E tá aí a fantástica história, vocês podem adquirir, tá na Amazon, é fácil de encontrar. E eu e a André não paramos, tá? A gente agora, o nosso sonho é transformar esse projeto numa coleção. Então, na verdade, eu vou contar, André. A gente estava com a ideia de fazer o próximo, a fantástica história da tradução no Brasil,
no período de 1500 a 1600. Aí a gente achou que ia ter só interpretação nessa época, né? E aí a gente começou a se deparar com centros tradutórios funcionando aqui, e agora a gente já não sabe se não vão ser 2 livros. Porque dependendo do acesso que a gente tiver, pode ser que seja a fantástica história da tradução de 1500 a 1600, e um outro volume é a história da interpretação de 1500 a 1600, né? Pela quantidade de coisa que a gente está separando. E mulheres também, muitas mulheres que não são conhecidas nesse caminho também. Tem bastante coisa ainda. E, enfim, né? A gente percebe que a mulher já é tão invisível para a história, a mulher indígena mais ainda, né? E a gente percebe que tem artigos bem preconceituosos, tá? Então, por exemplo, a Bartira dizem que ela morreu de doença sexualmente transmissível, tá? E aí eu perguntei para os historiadores, como que vocês chegaram a essa conclusão? Né? Aí eles falaram, porque ela era índia. Aí eu fiquei muito brava, né? Peguei, porque existe uma carta do Anchieta que descreve quando a Bartira adoece. Porque também é importante a gente falar, a Bartira, ela dá um chute na bunda do João Ramalho e ela vai morar no pátio do colégio, porque ela acaba se encantando com a religião católica e ela chega à conclusão que ela era casada com um homem casado e ela vivia em pecado, e aí ela vai morar com os jesuítas. Então, os jesuítas contam que aí ela era aquela beata da missa de todo dia, porque ela achava que ela tinha que pagar os pecados dela e tal. E ela adoece. Então, tem uma carta do Anchieta que descreve, né, os sintomas da doença dela, né, que os padres iam lá cuidar dela e tal. E aí eu peguei esses sintomas e mostrei para um ginecologista. E ele falou assim para mim, isso aqui pode ser várias coisas, pode ser inclusive câncer de útero. E aí, por que um historiador coloca no livro que ela tinha doença sexualmente transmissível porque ela era índia, né? Então, eu já estou reunindo todo o material da época que fala sobre a doença da Bartira, e eu falei que eu vou montar um comitê de médicos para eles fazerem uma lista de todas as possíveis doenças que poderiam ser, de acordo com os sintomas. E eu vou levar isso, eu já falei, já avisei, que eu vou levar isso no Instituto Histórico Geográfico para a gente conversar sobre isso. Porque lá só tem homens, né, no Instituto Histórico Geográfico. Então eu já sei que eu vou levar bastante porrada lá. Mas a gente tem que conversar sobre isso, né? Então, eu até peço desculpa se eu estou me alongando, mas são detalhes que eu quero despertar em vocês algumas questões. Por que nós, mulheres, não fazemos pesquisas sobre as mulheres tradutoras? Sim. Vocês estão vendo que eu mostrei livrinho aqui, né? Do Machado de Assis, do Dom Pedro. Por que nós não temos um livro falando sobre a Anísia Floresta? Por que nós não temos um livro contando a história da Damiana da Cunha Menezes? E um livro sobre as primeiras feministas do mundo. Né? A gente tem feministas aqui do século 4, 5 aqui, que eu acabei me deparando. Então, é complicado, tá? Não estou tirando o mérito das pesquisadoras que vão lá estudar Machado de Assis, que vão estudar Dom Pedro, mas, gente, né, a Andréa está lá estudando Machado lá em Portugal, mas assim, por que não resgatarmos essas mulheres? Alguém tem que fazer isso. Então, assim, eu deixo aqui, vocês estão vendo que o negócio é muito grande, e a minha tristeza e a da Andréia é que a gente vai morrer e não vai dar conta. É verdade. Então, por favor, se vocês estiverem pensando em fazer um mestrado, um doutorado, pensem em resgatar essas personagens, né? O Denis Silva Reis está fazendo um trabalho agora sobre os tradutores negros do Brasil. E aí, esses dias ele me ligou falando, caraca, a maior parte eram mulheres. Agora, você imagina uma mulher negra no Brasil, no início do Brasil, né? O tanto que sofreu,
né? E tem um super trabalho, né? Então a gente precisa começar a dar voz a esse tipo de projeto. Então, assim, eu peço encarecidamente, pesquisem sobre as mulheres do Brasil, e nós, como tradutores, precisamos pesquisar sobre as mulheres tradutoras, sejam elas indígenas, sejam elas mamelucas, brancas, enfim. Elas têm uma história e essa história precisa ser contada, e elas contribuíram para a nossa área. Então a gente precisa resgatar, né? Até esses dias a gente estava discutindo, não tem uma associação que diz que está pensando em fazer um prêmio, o prêmio Paulo Rony. Aí o pessoal ficou bravo. Gente, o Paulo Rony, ele é conhecido, né? Já tem revista com o nome dele, acadêmica, tem prêmios com o nome dele. E a Nízia Floresta? E a Damiana lá, que foi a primeira tradutora profissional? Ninguém sabe, né? Foi a primeira mulher que começou a cobrar pelo seu serviço de tradução e ninguém sabe, né? Então a gente precisa começar a resgatar essas histórias, porque essas histórias é que vão levantar a verdadeira história do Brasil. Sim. E a nossa ideia era justamente esse livrinho, que a gente conta um pedacinho dessa história, é que cada um ou algumas pessoas pudessem fazer essa pesquisa virar uma tese, um livro, né? Então essa é a nossa era, né, nossa ideia. É um livrinho bem gostoso de ler. Eu tive uma experiência bem interessante. Uma vez eu estava na padaria, toda descabelada, aí veio uma mulher, me apontou e falou assim, você é tradutora. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí ela falou assim, sabe, eu vi a sua entrevista na televisão e eu comecei a ficar neurótica, porque eu pego um desodorante e falo, meu Deus, alguém traduziu essa embalagem. Aí eu pego o meu remédio e eu falo, meu Deus, alguém traduziu a bula desse remédio. Aí ela comprou a Fantástica História. E aí, muito interessante, porque a gente acabou no finalzinho, a gente colocou lá, então, quando você encontrar com o tradutor, dê um abraço nele, né? Aí ela falou assim, eu li o livro, eu posso te dar um abraço? Eu fiquei parada, assim, eu falei, gente, isso é muito legal, isso nunca aconteceu comigo, né? E a Andrea teve uma experiência no Atacadão, né, Andrea? Andrea no Atacadão, botando as compras no carro lá, né, Andrea? Chega a mulher lá. Foi a mesma coisa que viu na televisão, nossa, tradução, e falando do tradutor, que nunca tinha prestado atenção, sobre a Netflix, que assiste todos os dias as séries, e a gente fala, nossa, que legal, uma pessoa comum, como, né, de casa, uma dona de casa, e falando com a gente sobre isso, foi muito legal a experiência, muito boa. Então, se a gente quer tirar, né, da invisibilidade, cabe a nós termos paciência de contar para as pessoas o que nós fazemos, né? Damiana, mata uma curiosidade agora. A última vez que nós conversamos, você estava para ser batizada pelos indígenas, mas você ainda não sabia o nome que você ia receber, porque eles têm essa tradição de não batizar as crianças quando elas nascem, né? Eles deixam as crianças crescerem um pouco, começam a observar as características e nomeiam a criança de acordo com alguma característica que ela apresenta mais marcante. E aí, você já foi batizada? Então, eu ia ser... olha, estava marcado já a cerimônia, mas veio a Covid. E você não sabe nem o seu nome ainda? Eu sei o nome que eles estão pensando, mas, assim, o nome pode mudar, porque, assim, a cerimônia de batismo indígena, ela funciona assim. Eles discutem características que a pessoa tem. Então, por exemplo, é uma pessoa que ajuda todo mundo, tal. Então, aí é o nome de Cauã. Porque Cauã é formiga. Formiga, quando acha comida, ela vai buscar o formigueiro inteiro para comer. Ela não come sozinha. Então, ela tem essa coisa colaborativa. Então, eles ficam observando características da pessoa, né? Só que também pode mudar o nome na hora do batismo. Porque se aparece algum animal na hora, porque eles pedem para que Nhanderu, que é Deus, né? Não é o nome de Deus para eles, é Nhanderu Eté, aquele que é eternamente, né? Mande um sinal, se eles estão pensando no nome certo ou não. Um animal lá, diz que uma vez já apareceu uma onça, aparece alguma coisa na hora, e eles acrescentam no nome.
Então, assim, eu não tenho o meu nome definitivo ainda, né? Damiana, você tem que voltar para contar isso pra gente. Agora eu fiquei super curiosa. Vem contar. Mas, assim, é muito interessante, eu fico até emocionada de falar da comunidade me oferecer isso, que é uma grande responsabilidade, né? Eles quiseram pensar nessa cerimônia porque eles falam que eu estou fazendo um trabalho interessante porque eles estão cansados de ir na universidade contar o lado deles da história. E eles falam que os pesquisadores falam assim, vocês não têm bibliografia. Lógico que eles não têm. São povos ágrafos, né? Então eles falam que é muita humilhação isso. E que esse documento que nós trouxemos comprova o que eles falam há 50 mil anos. Que eles falam que o João Ramalho era cavaleiro do rei. E todo mundo ria da cara deles. Então eles falam, vocês trouxeram um documento que comprova o que nós contamos da história. Por exemplo, se você pergunta para eles, eles odeiam o Padre Anchieta. Eles odeiam o Padre Anchieta. E aí nos livros a gente aprende, não, o Padre Anchieta, ele cuidava dos indígenas, era amado. Eles odeiam ele, né? Então aí, por quê? Tem alguma coisa errada, né? Então, eu ouço, né? E eles falam que tudo que eles puderem dar de conhecimento para a gente, eles vão dar, porque eles querem que a gente prove o que eles falam. Então, é uma grande responsabilidade, Milene. Mas, assim, estamos aí, né? Vamos fazer o nosso melhor. Vocês estão em boas mãos, né, Damiana? Depois de eu passar esse tempo aqui com vocês, estão super em boas mãos. É uma loucura. Isso aqui é uma loucura, né? Até sonho com a Bartira, né? Tem uma jornalista aqui que ela foi fazer uma matéria sobre isso, e aí ela foi lá no museu, pegou a documentação, tal, começou a ver algumas coisas que a gente trouxe da Bartira. Aí passou uns dias, ela me ligou, ela falou, eu tô ficando louca, eu sonho com a Bartira. Eu falei, então você não é a única. Eu falei, eu acho que essa mulher tá tão indignada, que ela foi tão desrespeitada na história, e dizem os indígenas que ela tinha um gênio terrível, né? Tinha um gênio forte, então acho que ela tá lá na outra vida querendo ser vingada, entendeu? Como assim ela virou a mulher do João Ramalho, uma mulher tão forte, né? Então, enfim, a gente vai fazer tudo que a gente pode, mas pelo amor de Deus, gente, pesquisem sobre isso. Tem muita coisa não contada ainda que a gente precisa trazer para o público, né? E para os alunos também. Quem está se interessando em entrar na área precisa conhecer a história da profissão, porque aí a gente começa a ver as dificuldades de cada época, né? Como eles enfrentaram essas dificuldades, e a gente aprende com o passado para construir um futuro melhor, né? Então, a gente precisa estudar a história da tradução. E esse livrinho a gente teve a preocupação de escrever. A gente fala livrinho porque é um livro para ler numa tarde. Né? Foi uma pesquisa de 6 anos, mas a gente tentou escrever de uma forma que fosse acessível para todo mundo. E antes de lançar, a gente deu o manuscrito para várias pessoas de áreas, tipo, idades diferentes. Um analfabeto, a gente lê a história para ele para ver se acha interessante. Um cara de chão de fábrica, uma pessoa, um engenheiro, né? E aí, nossa, isso aqui é interessante, isso não. A gente já ia arrumar, porque a gente queria que a pessoa lesse e sentisse prazer ao conhecer essa história, para que quando ela visse um tradutor, ela tivesse outra reação e realmente ela começasse a pensar, puxa, alguém traduziu isso aqui para mim, né? Entender esse processo, né? Tem um colega que falou assim, nossa, eu fiquei neurótico toda vez que eu pego o celular e falo, nossa, um tradutor traduziu o menu do meu celular. Né? Mas é isso que a gente quer criar nas pessoas, elas entenderem que não é porque o nosso trabalho é de bastidor, é que ele não seja importante. E isso, né, é a nossa contribuição para que as pessoas respeitem mais o profissional, né? Então, é isso. Bom, Damiana e Andréia, muito obrigada por vocês virem aqui, essa generosidade de compartilhar o conhecimento de vocês conosco, porque não sei de que outra forma isso seria acessível para a gente. Muito obrigada mesmo por terem sido essa ponte de tanto conhecimento que
ia ficar ali no obscurantismo, né? Se ninguém trouxesse à tona. Obrigada pelo tempo de vocês. Agradeço também a todo mundo que veio, que apareceu, que acordou cedo nessa manhã fria, a maioria, né? Para estar aqui conosco. Gente, muito obrigada por fazer esse momento acontecer. A todos vocês, viu? Obrigada de verdade. E queremos já a parte 2. Espero não ter entediado, hein? Porque a Marisa falou, pode falar 2 horas. Eu falei, cuidado. Ela falou, pode falar. Mariana, você podia ficar aqui o resto do dia falando. Eu descobri que além de tradutora, historiadora, você é uma outra história, né? Eu fui aqui embalada, nem senti o tempo passando. E queria te agradecer, você sabe que a ITV é sua casa, volte sempre. É uma honra, assim, que você não sabe o tamanho ter você aqui com a gente. É um amor aqui, né? Beijo. Tem carinho por vocês. Vocês sabem disso e para mim é uma honra estar aqui. Vocês são maravilhosos.